Muito bem. No Claramente Anterior, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos comentou aqui sobre a confusão que as pessoas fazem entre amor e paixão, com romance e desejo sexual. E no Claramente de hoje, ele volta com este assunto para esclarecer de vez esses sentimentos. Vamos acompanhar? Olá, que bom ter sua companhia aqui no Claramente. Eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência. Por favor, compartilhe as informações que você recebe aqui com outras pessoas que possam não saber ainda desse programa, para que elas também sejam ajudadas. Lembre-se, tudo aquilo que você não dá, você perde. Ajude alguém com o que você é ajudado, ajudada, aqui no Vídeo Saúde, nesse momento especial do Claramente. No programa anterior, eu comentei sobre o fato de pessoas confundirem amor com romance, que é mais comum nas mulheres, e confundirem amor com desejo sexual, que é mais comum nos homens. Sentimentos fazem parte do amor maduro, mas o amor maduro não é o sentimento, não é a emoção. Quando amamos uma pessoa, nós não sentimos o mesmo sentimento igualzinho o tempo todo. Para um casal, homem e mulher, o desejo sexual faz parte do amor de um para com o outro, mas o desejo sexual também não é o amor. Hoje, para encerrar essa série de 2 partes, com esse mesmo tema chamado Amor ou Confusão, eu quero trazer alguns pensamentos sobre perigos do feminismo que favorecem a confusão na cabeça das mulheres. Eu me refiro ao feminismo como o ligado à ideologia que incentiva ou defende o ataque aos homens, a depreciação da figura masculina, o preconceito contra o sexo masculino que alguns grupos feministas fazem e incentivam, infelizmente. Vamos ver isso agora. Existe um grupo de mulheres mais liberadas, livres da pressão econômica, social e biológica para se casar e se reproduzir aos 20 anos de idade. Elas têm tido excelente desempenho acadêmico e profissionalmente melhor do que qualquer geração anterior. Mas, de acordo com um livro de uma médica, doutora Leslie Bell, norte-americana e autodeclarada feminista, essas mulheres de sucesso também são mais, diz ela, confusas, conflituosas e inseguras sobre o que desejam do sexo e dos relacionamentos do que suas mães ou avós. Essas informações estão num artigo do jornal britânico The Guardian. A doutora Leslie, especialista em psicoterapia de mulheres jovens, diz que elas têm dificuldade em baixar a guarda, em ser vulneráveis e expressar suas necessidades e, apesar de seu desejo declarado de sexo e relacionamentos satisfatórios, elas colocam uma grande quantidade de energia para se protegerem de se machucar. Ela diz que a vida dessas mulheres livres do casamento, da maternidade e das responsabilidades e limitações que as acompanham pode parecer livre e fácil. Porém, quando você pesquisa fundo na vida delas e, embora tenham enormes oportunidades de serem independentes e buscar informação acadêmica e profissional, crescer na carreira e desenvolvimento sexual e pessoal, elas recebem pouca orientação sobre como lidar com desejos, vulnerabilidades e conflitos internos que acompanham essas liberdades. Completa a doutora Leslie dizendo que, dentre as mulheres que ela entrevistou, elas não se sentiam fortalecidas ou como se vivessem no topo do mundo. Em vez disso, elas se sentem à deriva e perdidas pelo paradoxo da liberdade sexual. Antigamente, o casamento e a maternidade marcavam a transição para a idade adulta para as mulheres, com ou sem bom nível de escolaridade. Mas atualmente, com a idade média da primeira relação sexual das meninas tem acontecido aos 16 anos de idade, elas têm vários anos de atividade sexual antes de se casar ou ter filhos.
Isso mudou a média da idade para as mulheres se casarem e terem filhos, que passou a ser 30 anos de idade. As jovens moças têm lutado para desvendar mensagens conflitantes. Nos anos 90, o chamado poder feminino dava ênfase à autossuficiência, ambição e assertividade. Segundo o artigo que eu citei do jornal The Guardian, muitos livros ensinavam as mulheres a fingir que eram independentes para entrar num relacionamento. Num livro com ideologia feminista publicado em 2009, chamado Ele Não Está Tão Afim de Você, é encorajado para as mulheres a pararem de ser tão carentes, sendo o conceito de carente colocado de forma pejorativa ou negativa. Porém, necessidade válida de afeto e carinho não é o mesmo que carência afetiva doentia. Na visão feminista, as mulheres vinham sendo incentivadas, ao atingirem seus 20 anos de idade, a viverem à altura, entre aspas, e não necessariamente levar a sério os relacionamentos, ao mesmo tempo em que deveriam estar prontas para se casar e começar a pensar em ter filhos somente lá nos 30 anos. Em 2007, Laura Stepp, que é escritora freelance, foi repórter do jornal Washington Post, no seu livro em inglês chamado Unhooked, que numa tradução literal poderia ser Desengaixada, e Wendy Shallett, no livro intitulado Um Retorno à Modéstia, aconselharam as mulheres a abandonarem a sua liberdade e retornar às práticas de namoro do início do século XX. As mulheres então ficaram confusas entre duas ideias opostas. Uma ideia é: mantenha sua independência e, ao chegar nos seus 20 anos de idade, use essa época da vida para explorar e experimentar o sexo. Outras ideias, chamadas de antiquadas, falam sobre se casar antes que seja tarde demais, não serem muito assertivas ou apaixonadas do sexo e não terem muita experiência sexual. Essa ideia feminista de independência perturba as mulheres, que acabam admitindo que não precisam de um homem. A médica doutora Leslie Bell conduziu 60 entrevistas falando com 20 mulheres 3 vezes em um período de 1 a 2 meses e descobriu que elas estavam tentando e falhando em seus relacionamentos ao usarem as mesmas estratégias praticadas com sucesso nos estudos e no trabalho. Ou seja, o que dava certo no trabalho e na escola não funcionava nos relacionamentos afetivos. A doutora Bell diz que tem se tornado cada vez menos claro nos últimos anos o que significa ser uma mulher liberada. O trabalho é uma experiência libertadora? O sexo é uma experiência fortalecedora? E em caso afirmativo, em que condições? É restritivo se vestir e agir de maneiras tradicionalmente femininas? Os relacionamentos são uma parte importante da vida de uma mulher ou deveriam ser substituídos pelo trabalho e aquisições acadêmicas? O professor Steve Biddle, especialista em desenvolvimento infantil e autor de livros best-seller sobre os desafios enfrentados pelos meninos na sociedade moderna, recentemente voltou sua atenção para as meninas. Em seu livro chamado Criando Meninas, ele afirma que começou a ficar preocupado com as meninas porque elas costumavam estar bem, mas recentemente começaram a ter muito mais problemas para decidir quem são, ou seja, passaram a ter lutas quanto à identidade. Então, mulheres, cuidado com ideias feministas agressivas contra homens, ideias fanáticas e de pessoas revoltadas. A emancipação das mulheres, a luta por direitos iguais em situações de trabalho e outras, não precisam ser feitas agredindo os homens ou depreciando e chamando os homens de machistas ou usando outros nomes agressivos, porque nem sempre as injustiças praticadas por homens contra mulheres ocorrem. E não é em tudo que as mulheres devem se igualar aos homens. Espero você aqui no próximo Claramente, se Deus quiser. Até lá.
Obrigada, doutor César. Até o próximo Claramente. E você aí que assistiu esse Claramente, se quiser rever esse ou outros episódios do Claramente, você pode acessar a nossa playlist no YouTube. Tá tudo lá, olha, youtube.com/Vida e Saúde NT. E muita gente tem aproveitado esse conteúdo para divulgar com seus familiares, com seus amigos, esse conteúdo de saúde que tem transformado também a vida e a saúde emocional das pessoas. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta você vai conferir a receita desse refrescante picolé saudável. Olha aí, que delícia! Não sai daí não que eu volto já.